Já sentiu que abrir um frasco de compota se tornou uma tarefa de Hércules? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa sem fôlego com as pernas a tremer? Talvez tenha notado que os sacos das compras parecem cada vez mais pesados, ou que brincar com os netos no chão e levantar-se depois já não é tão fácil como antigamente. Esta não é apenas uma sensação de cansaço. É um sinal silencioso que o nosso corpo nos dá, um sinal de que estamos a perder algo precioso: a nossa força muscular. Esta perda, que os médicos chamam de sarcopenia, parece uma parte inevitável do envelhecimento, uma sentença que todos temos de cumprir. Sentimos a nossa independência a fugir por entre os dedos, e o medo de uma queda, de não conseguir cuidar de nós mesmos, começa a instalar-se. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta história não tem de ser assim? E se existisse um segredo, não numa poção mágica, mas sim no seu prato, capaz de travar e até reverter esta perda? Neste vídeo, vamos desvendar os alimentos secretos, simples e deliciosos, que são os verdadeiros guardiões da sua força e vitalidade. Fique até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e o mais fácil de encontrar na sua cozinha. Vamos então começar com o primeiro pilar, para reconstruir a sua força, e ele está, muito provavelmente, já no seu frigorífico. Falo do humilde, mas incrivelmente poderoso ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente mal visto, acusado de ser um vilão para o colesterol. Felizmente, a ciência mais recente veio limpar o seu nome e colocá-lo no lugar que merece: o panteão dos superalimentos, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Por quê? Porque cada ovo é uma cápsula perfeita de proteína da mais alta qualidade. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos gastam-se e precisam de ser substituídos. A proteína é o material que o nosso corpo usa para fabricar novos tijolos, e a proteína do ovo é de uma qualidade tão boa, com todos os aminoácidos essenciais, que é como dar ao nosso corpo os melhores tijolos disponíveis no mercado. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, em vez de pão branco com manteiga ou cereais açucarados, é como dizer ao seu corpo: hoje vamos construir, não demolir. Imagine a diferença. Em vez de começar o dia com um pico de açúcar que o deixa cansado 1 hora depois, está a fornecer um fluxo constante de energia e matéria-prima para os seus músculos. Não é preciso ser um grande cozinheiro. Um ovo cozido é simples e perfeito. Ovos mexidos com um fio de azeite e uma pitada de orégãos demoram 3 minutos a fazer. Uma pequena omelete com espinafres ou cogumelos é um pequeno almoço de rei. Além da proteína, o ovo contém colina, um nutriente vital para a comunicação entre o cérebro e os músculos. É como garantir que a ordem do cérebro para levantar o braço chega aos músculos de forma clara e rápida. Pense numa amiga minha, a Maria, que se queixava de se sentir sempre fraca pela manhã. O médico dela sugeriu-lhe trocar o seu pão com doce por 2 ovos mexidos. Ao fim de 1 mês, ela ligou-me espantada. Dizia que já não sentia aquela moleza a meio da manhã e que até já conseguia carregar o saco das compras do mercado até casa sem ter de parar para descansar. Foi uma mudança pequena, mas que lhe devolveu uma parte da sua confiança. Agora vamos passar para outro aliado que encontramos na secção dos laticínios: o iogurte grego ou o skyr. Talvez esteja habituado ao iogurte natural tradicional, mas aqui a diferença é crucial. O iogurte grego é mais espesso e cremoso porque parte do soro do leite é removido, o que concentra a proteína. Um pequeno pote de iogurte grego pode ter o dobro da proteína de um iogurte normal. É um verdadeiro impulso de força num lanche. Pense nele como um cimento de alta performance para a sua parede de tijolos muscular. Além disso, está cheio de cálcio, o que é fundamental para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose, que muitas vezes anda de mãos dadas com a perda muscular. E não nos podemos esquecer dos probióticos, as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos.
De que adianta comer os melhores alimentos se o nosso corpo não consegue aproveitar o que eles têm para oferecer? O iogurte grego ajuda a garantir que toda essa proteína e cálcio chegam onde são mais necessários. Como pode usá-lo? É tão versátil, pode comê-lo simples ou juntar-lhe um punhado de frutos vermelhos, que são ricos em antioxidantes e ajudam a combater a inflamação. Um fio de mel ou algumas nozes picadas por cima dão-lhe uma textura crocante e ainda mais nutrientes. É um lanche que sacia, que nutre e que trabalha ativamente para manter os seus músculos. Substituir um bolo ou umas bolachas a meio da tarde por um iogurte grego é uma das trocas mais inteligentes que pode fazer pela sua saúde muscular. Não é uma dieta, é uma melhoria. É escolher alimentos que trabalham a seu favor. E a beleza destes dois primeiros segredos, os ovos e o iogurte grego, é a sua simplicidade. Não requerem receitas complicadas nem ingredientes difíceis de encontrar. Estão ali, na prateleira do supermercado, à espera de serem os seus parceiros na jornada para uma vida mais forte e ativa. Agora que já reforçamos o nosso pequeno almoço e lanche, vamos olhar para as refeições principais com um tesouro que vem da terra: as leguminosas. Falo do nosso feijão, do grão de bico, das lentilhas. Em Portugal temos uma relação profunda com estes alimentos. Quem não se lembra de uma boa feijoada feita pela avó ou de uma sopa rica de lentilhas num dia de inverno? Muitas vezes pensamos que para ter proteína precisamos de um grande bife ou de uma posta de peixe. Mas as leguminosas são uma prova de que o reino vegetal tem um poder imenso. São uma fonte fantástica de proteína vegetal. E, ao contrário da carne, vêm acompanhadas de uma enorme quantidade de fibra. A fibra é a heroína esquecida da nossa alimentação. Ela ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, previne a obstipação, que é um problema comum à medida que envelhecemos, e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Esta energia estável é crucial. Evita aqueles picos e quedas de energia que nos deixam exaustos e sem vontade de nos mexermos. Quando comemos um prato de lentilhas, por exemplo, estamos a dar ao nosso corpo proteína para os músculos e fibra para uma energia duradoura. Pense em como pode incluí-las mais vezes. Não precisa de ser complicado. Uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado, cebola e salsa é um prato clássico, delicioso e cheio de força. Uma sopa de feijão vermelho é reconfortante e nutritiva. Pode até fazer um hummus caseiro, pasta de grão de bico, para barrar numa tosta integral. É uma forma excelente de ter um lanche saudável à mão. Um dos grandes benefícios das leguminosas é também o seu custo. São muito mais econômicas do que a carne ou o peixe, o que prova que cuidar da saúde muscular não tem de ser caro. Ao incluir leguminosas 2 a 3 vezes por semana nas suas refeições principais, está a diversificar as suas fontes de proteína e a dar ao seu corpo um leque mais vasto de nutrientes. O próximo segredo vem do mar. São os peixes gordos, e aqui em Portugal somos reis e senhores. Falo, claro, das nossas queridas sardinhas, da cavala, do carapau e também do salmão. Estes peixes são especiais por 2 razões. Primeiro, tal como os outros alimentos, são uma fonte excelente de proteína de alta qualidade. Mas o seu verdadeiro superpoder está na gordura que contém, os famosos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau. Esta inflamação silenciosa acelera a degradação muscular e pode causar dores nas articulações, tornando o exercício físico mais difícil. É um ciclo vicioso. Dói, por isso mexe-se menos, perde mais músculo. Os ômega 3 ajudam a quebrar este ciclo. Eles arrefecem a inflamação no corpo, o que não só protege os músculos, como também alivia as dores articulares e melhora a saúde do coração e do cérebro. Uma sardinha assada na brasa com uma salada de pimentos é mais do que uma refeição deliciosa, é um tratamento anti-inflamatório. E não se preocupe se não for época de sardinha fresca. As sardinhas de conserva em azeite são igualmente nutritivas e uma solução incrivelmente prática.
Ter sempre uma lata de sardinhas ou cavala na despensa é ter um trunfo na manga para uma refeição rápida, saudável e que fortalece os músculos. Pode simplesmente colocá-las em cima de uma fatia de pão de centeio, esmagá-las com um garfo e adicionar um pouco de cebola picada. É um almoço ou jantar pronto em 5 minutos. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 vezes por semana. O seu corpo inteiro, dos músculos ao cérebro, irá agradecer. Finalmente, para os pequenos lanches ou para adicionar uma textura especial às suas refeições, vamos falar dos frutos secos e das sementes. Amêndoas, nozes, sementes de abóbora, sementes de chia. São pequenos tesouros de nutrientes. São ricos em proteína, gorduras saudáveis e, muito importante, magnésio. O magnésio é um mineral essencial para a função muscular. Ele participa em mais de 300 reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento dos músculos. Cãibras e espasmos musculares podem ser, por vezes, um sinal de falta de magnésio. Um pequeno punhado de amêndoas a meio da tarde pode ser o lanche perfeito para evitar a quebra de energia e fornecer estes nutrientes cruciais. As nozes são particularmente ricas em ômega 3 de origem vegetal. As sementes de abóbora são uma das melhores fontes de magnésio. Pode adicionar sementes de chia ou de linhaça moída ao seu iogurte grego ou aos seus batidos. Pode polvilhar sementes de girassol por cima da sua sopa ou salada. O segredo aqui é a moderação, porque são calóricos. Um punhado, o que cabe na palma da sua mão, é a medida certa. Pense neles como o óleo que lubrifica a engrenagem. Não precisa de muito, mas a sua presença faz toda a diferença para que a máquina funcione sem problemas. Chegamos agora àquele que prometi ser o segredo mais surpreendente. Um alimento que muitos de nós temos em casa, mas que raramente associamos à saúde muscular. Estou a falar do queijo fresco ou do requeijão. Sim, esse queijo branco e suave que comemos com um pouco de sal e pimenta ou com doce de abóbora. Qual é o seu poder secreto? Ele é rico num tipo especial de proteína chamada caseína. A maioria das proteínas que consumimos, como a do ovo ou do peixe, é de digestão relativamente rápida. O corpo usa-as rapidamente para reparar e construir. A caseína, no entanto, é diferente. É uma proteína de digestão muito lenta. Quando a comemos, ela forma uma espécie de gel no estômago e vai libertando os seus aminoácidos para o corpo de forma gradual, durante várias horas. Por que é que isto é tão importante para nós? Porque o período mais longo em que passamos sem comer é durante a noite, enquanto dormimos. Durante este jejum noturno, se o corpo não tiver acesso a nutrientes, pode começar a ir buscar energia aos músculos, degradando-os lentamente. É um processo catabólico. Comer um pouco de queijo fresco ou requeijão cerca de 1 hora antes de ir para a cama é como deixar uma equipa de construção a trabalhar nos seus músculos durante a noite toda. A caseína fornece um fluxo constante de tijolos que previne esta degradação noturna e promove a reparação muscular enquanto descansa. É uma estratégia simples, mas profundamente eficaz para proteger a massa muscular que tanto nos custa a manter e a ganhar. Não precisa de ser uma grande quantidade. 2 ou 3 colheres de sopa de requeijão, talvez com umas nozes picadas por cima ou uma fatia de queijo fresco é o suficiente. É um lanche leve, que não vai perturbar o seu sono, mas que vai trabalhar silenciosamente a seu favor durante toda a noite. É incrível pensar que algo tão simples pode ter um impacto tão grande. Então, vamos juntar todas as peças deste puzzle. Imagine começar o seu dia com a energia construtora dos ovos. À meio da manhã, um iogurte grego que lhe dá força e saciedade. Ao almoço, um prato reconfortante de lentilhas que oferece proteína e energia estável. À tarde, um punhado de amêndoas para manter os motores a funcionar. Ao jantar, uma posta de salmão ou umas sardinhas que combatem a inflamação e nutrem os seus músculos. E antes de dormir, o toque final. Um pouco de queijo fresco para proteger o seu investimento durante a noite. Não parece um plano delicioso e poderoso? Não se trata de uma dieta restritiva ou de comer coisas de que não gosta.
Trata-se de fazer escolhas inteligentes e de incluir estrategicamente estes alimentos poderosos na sua rotina. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por adicionar um destes alimentos à sua semana. Talvez esta semana decida trocar os cereais por ovos 2 vezes. Na próxima, experimente o iogurte grego como lanche. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. Lembre-se, cada garfada pode ser um passo em direção a mais força, mais independência e mais alegria de viver. A comida não é apenas combustível, é informação. E ao escolher estes alimentos, está a enviar ao seu corpo a mensagem mais poderosa de todas: a mensagem de construção, de reparação e de vitalidade. Agora, quero muito saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com grão de bico ou sardinhas que queira partilhar com a nossa comunidade. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar e aprender uns com os outros. As suas experiências são valiosas. Se achou este vídeo útil e se sentiu inspirado a fazer uma pequena mudança positiva na sua alimentação, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver uma vida mais saudável e plena. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não irá perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas e encorajamento para si. A idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que fazemos todos os dias em cada refeição. Escolha ser forte, escolha ser independente, escolha viver a sua vida ao máximo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.